Bom dia, amores! Hoje, sexta-feira, 24 de julho, nossa aula hoje é de História e nós vamos falar sobre os primeiros contatos com os indígenas. Mas para que esses contatos ocorressem, foi necessário que os portugueses saíssem lá de Portugal, rumo às Índias, para chegar aqui. E aí, o que eu estou mostrando a vocês, uma das embarcações da época, como ela era por dentro, olha. Então, as pessoas que trabalhavam, eles viajavam no porão dos navios. Olha aí, tá vendo? A parte de cima era reservada para os nobres. Então, imagina que esse porão, esse porão aí era cheio de ratos, né? Muitos adoeciam. Muitas das pessoas que viajavam aí morriam, né? E, na verdade, foram 13 as embarcações que saíram de Portugal. Então, era bastante. Olha como eram as embarcações. Tá vendo? Eu trouxe para vocês verem porque são modelos bem diferentes. Olha só. Tá vendo? Eram 13 embarcações, todas diferentes, mas todas muito bonitas. Então, Portugal investiu muito dinheiro na construção dessas embarcações para desbravar os mares, né? E aí, o que aconteceu? A gente já estudou bastante sobre isso, que no dia 21 de abril, né, após muito tempo de viagem pelos mares afora, eles se deram conta de que eles estavam chegando próximo à terra firme. Por quê? Porque eles começaram a avistar folhas flutuando, né, pelas águas. No dia 22 de abril, eles avistaram um monte, que eles deram o nome de Monte Pascoal, pelo fato de serem de um país católico, né? Portugal era um país muito católico, e era Páscoa, então eles deram esse nome. Isso aí tudo a gente já estudou, olha lá, hein? E aí, no dia 23, né, um homem chamado Nicolau Coelho desceu de uma dessas embarcações grandes, usando uma embarcação chamada batel, que significa canoa da boca grande. Ou seja, das embarcações menores, ela é a maior. Para não, né, as embarcações grandes ficaram um pouco afastadas, mesmo porque eles estavam chegando em terras desconhecidas. Então, quando a gente vai na casa de alguém que a gente não conhece, a gente não vai chegar assim chegando, né? A gente chega com cuidado, com cautela, vai ali estudando o ambiente, e aí foi o que aconteceu. Então, assim, o primeiro contato mesmo, a gente não tem um registro assim de fotografia, né? Mas a gente consegue imaginar. Eu consigo. Imagine vocês, aqueles portugueses cheios de roupa, de chapéu, de peruca, né? Porque eles usavam umas perucas lá. E descendo, e os índios ali, olha, olhando aquele povo pensando, gente, quem será? O que é isso que está chegando aqui? E aí, eles todos armados de flecha e tudo mais. Só que, como os portugueses chegaram cautelosos, então foi um encontro meio estranho, mas no primeiro momento amigável, né? Trocaram ali alguns presentes, os portugueses deu espelho, sombreiro para os índios, e os índios retribuíam, né? Com cocá, colar de conchinha, enfim. Então, esse primeiro encontro aí foi até tranquilo, um pouco estranho, mas tranquilo, né? E começou esse primeiro contato, foi ali pelo litoral, né? Perto do mar, porque foi onde eles desembarcaram. Só depois eles adentraram, né? Mais na mata,
que aí eles foram no dia 27 de abril, Diogo Dias e mais alguns homens ali foram até uma tribo chamado Tupiniquins, o nome da tribo, Tupiniquins. Eles foram até essa tribo, mas aí eles já estavam se sentindo até em casa, né? Uma coisa os portugueses logo perceberam, que os índios eram pessoas muito inocentes. Eles lidavam com muito amor com a natureza e com muito respeito. Tanto entre eles, como eles tinham esse respeito pela natureza, esse amor pela natureza. Então, os portugueses perceberam logo essa inocência, né? E provavelmente, não naquele primeiro momento, mas mais para frente a gente vai ver que foi como começou a exploração, né? Devido eles terem percebido essa inocência dos índios. Então, como o índio se relacionava muito com a natureza, o respeito que eles tinham pela natureza, porque tinham e ainda têm, né? Até hoje, eles lutam muito pelo direito às suas terras. Mas sobre o índio atual, nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, naquela época, os índios detinham conhecimento sobre as ervas, como preparar os remédios para as determinadas doenças, mas doenças que eles conheciam. E os portugueses acabaram trazendo para eles doenças das quais eles não tinham conhecimento, então eles não sabiam tratar. E devido a isso, muitos índios vieram até ser exterminados. Acabou muitas tribos por conta de doenças como a gripe. Olha só, doenças tão comuns hoje, né? Sarampo, que quando vocês nascem, a mamãe leva lá no posto, toma uma vacina e não tem essa doença mais. Foi erradicada, sumiu do Brasil. Recentemente está começando a aparecer de novo, mas não tanto quanto já aconteceu, certo? Então, essas doenças, coqueluche, sarampo, gripe, algumas mais graves, como a tuberculose, acabou contaminando os índios e muitos deles vieram a morrer, certo? Mas o cuidado que eles tinham com as coisas da natureza, né? Eles só usavam da natureza aquilo que eles realmente necessitavam. Eles não usavam para o desperdício, como nós fazemos até hoje, né, minha gente? A gente não tem o cuidado necessário muitas vezes. A gente compra, usa, explora além do necessário, né? E isso não é bacana, porque acaba comprometendo o meio ambiente, né? Eles também trabalhavam muito com a questão manual, né? Usava muito, fabricava os potes feitos de cerâmica, feitos de os cestos, né? Então, tem muita coisa que eles extraíam da natureza para o seu próprio consumo, para sobreviver, né? Tinha também o urucum, que é uma semente usada para atingir tecido também, né? Para fazer pintura no corpo, desculpa. Para pintar o corpo, aquelas pinturas dos índios é toda feita com essa plantinha chamada urucum. E essa plantinha também é usada para fazer coloral. Sabe o que é coloral? Aquele que a gente tempera a comidinha? Então, a gente usa, eles fabricam o coloral também com essa plantinha. Viu? Acho que isso aí não tá aí no livro não, mas é uma coisa a mais que vocês estão aprendendo. Serve de tempero para colocar na comida, certo? Então, assim, a gente vai ficar por aqui hoje, né? A gente acabou falando até mais do que era para falar, que era só como foi o encontro, mas a Pro sempre explora um pouco mais o conteúdo, certo? Olha, espero que vocês tenham gostado. Aguarda a nossa próxima aula de história. Ó, 10h30, nosso encontro hoje, hein? Ó, beijo para vocês, até a nossa próxima aula.